Fala, meus amigos, fã de basquete, fã de NBA, amigo do Bola Laranja, estamos no ar para o Curtinhas mais que especial para a gente falar da classificação da nossa querida seleção brasileira para as quartas de final do basquete masculino das Olimpíadas de Paris. Eu e Renan Leite vamos falar um pouquinho agora num mini podcast, né, na nossa versão Curtinhas que você já estava acostumado durante a temporada regular. Lembrando que estamos gravando hoje, dia 2 de agosto, né, o dia da classificação do Brasil, às 6 da tarde. Então, o jogo foi às 6 da manhã. Nós estamos gravando depois do nosso expediente aqui às 6 da tarde para falar da vitória do Brasil sobre o Japão e da classificação improvável, impensável para as quartas de final. Então, nesses próximos minutos aí, uma edição mais rápida aqui, eu e Renan Leite vamos falar da classificação gigantesca do Brasil. Se estiver assistindo aqui pelo YouTube, deixa o like, se inscreva no canal. E se você estiver ouvindo pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, pode também seguir a gente e avaliar com 5 estrelas, se possível. Certo? @bolalaranja.oficial no Instagram e @belaranjaoficial no Twitter. São as nossas redes para você ficar por dentro de tudo. Renan Leite, boa noite, meu caro. Back to back, hein? Gravamos ontem, gravamos hoje um pouco mais rápido, não é ao vivo, né? Mas daqui a pouquinho já vai para o ar, que o Miguel vai colocar. Mas eu quero que você fale aí dos seus sentimentos, né? Das suas emoções e do que você achou nessa vitória maiúscula do Brasil por 102-84 contra o Japão. No momento ali a gente ainda não sabia, mas horas depois, com a vitória da Grécia sobre a Austrália, a gente passou para as quartas de final. Fale um pouquinho então do jogo, para depois a gente também falar dessa classificação enorme do Brasil. Boa noite, Renan Leite. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André, a todos que estão nos ouvindo e nos vendo aqui no Bola Laranja. Cara, sensacional, né? Gravei o videozinho ali do Bola Laranja, conforme a gente tinha combinado, né? Gravei ali tomando meu café e eu tava com a expectativa já lá em cima, já coloquei o jogo para ver. E, cara, vitória maiúscula, porque a gente liderou praticamente de ponta a ponta, né? A gente não deixou o Japão gostar do jogo em momento nenhum, teve muita contribuição da ausência do Rui Hashimura, né? Acho que fez uma falta gigante para o Japão, e aí com isso a gente conseguiu ir minando os pontos fortes do Japão, e o Brasil foi cada vez se estabelecendo mais, teve ali um terceiro quarto de uma bambeada, digamos assim, né? Deu aquela. Deixou o Japão encostar um pouco mais, mas retomou depois. Acho que foi uma boa jornada, né, na partida de praticamente todo mundo. O Petrovic, principalmente, conseguiu ir enxergando quem não estava bem e foi encaixando, foi tirando e substituindo, e aí deixando a galera que estava bem, que estava com a mão quente, para os momentos mais decisivos, para os momentos importantes. Então, acho que todo mundo se saiu bem, né? O Petrovic, que a gente criticou aqui por ter feito alterações duvidosas ali no jogo contra a Alemanha, por exemplo, ou não ter colocado o Benite, que a gente falou, Sim. né? Hoje colocou o Benite bem nos pontos que o Brasil precisava de um fôlego ali, de umas bolas de 3 e deu certo. Acho que o Caboclo conseguiu se controlar um pouco, apesar da arbitragem de novo ter pegado um pouco no pé dele, mas ele conseguiu entender o que os árbitros estavam interpretando. Não precisou também ser tão efetivo assim na defesa, com tanta veemência, digamos assim, né? Então ele foi bem. E aí, cara, né, o Caboclo conseguindo não ser cancelado por causa de faltas, ele foi para cima e foi o nosso principal atirador, né? Tá aí, Bruno Caboclo, que teve a imagem do dia, né? Não foi essa, mas teve a imagem do dia, um tocaço, foi sensacional. Para cima do Watanabe, né? Jogador que tava na NBA, né? Ou tá na NBA ainda no Brooklyn Nets, enfim. Mas realmente assim, né, Renan? Ontem a gente tava confiante já, mas hoje, a hora que o jogo começou, né? Como você falou bem, o Brasil começou bem o primeiro quarto já. Aí deu aquela caída natural, né, Renan? Acho que uma partida difícil, Normal. o Japão também brigava por alguma coisa ali. Esse pivô aí, Hawkins, né? O americano, o Renan escreveu no grupo do Bola Laranja lá. Tira esse americano do Japão. Tira esse americano do Japão, não pode, pô. Ele meteu umas 4, 5 bolas de 3 seguidas, cara. E aí o Japão foi entrando no jogo. E a gente, né, Renan, depois não conseguiu se desgarrar tanto, né? No último quarto ali, faltando 5 minutos, o Brasil acho que vencia por 5, 6 pontos. E aí veio aquela corrida ali
gigantesca de 10-0, né? E aí o Brasil conseguiu abrir 18 pontos e manter, quase que faz 20 ali no final com a bolinha do Huertas também, mas tá ótimo, né? 18 pontos e o Brasil saiu classificado. Os destaques da vitória, Renan, para a gente também falar da classificação daqui a pouco, acho que você falou bem, Bruno Caboclo, tô com o box score aberto aqui, né, do Bruno Caboclo, foram 33 pontos, cara. 33 pontos para o Caboclo, né? Com 17 rebotes. Acho que é muita coisa, né? O Vitor Benite fez 19 pontos, Renan, né? Então, também aproveitamento aí de 5 de 7 na bola de 3. O Marcelinho Huertas fez 13 pontos, distribuiu 8 assistências, tá? Então, a gente falando de números aqui. O Raulzinho com números um pouco mais discretos, mas nem tanto. 8 pontos, 5 assistências, 3 rebotes, jogou 20 minutos, Renan. Mas, assim, defensivamente, cara, roubou bolas importantíssimas. Um leão. Um leão na defesa, exatamente. Então, é isso. O Léo Mendel hoje jogou bem também. Foram 9 pontos, né? Não foi tão bem assim nos arremessos. Mas olha o plus-minus dele, Renan. Mais 27. Então, assim, isso conta demais, né? Os momentos que ele ficou na quadra ajudam demais. Estão dando uns destaques aí. E você falou do Petrovic. Hoje ele foi muito bem. Hoje não tenho o que reclamar do Petrovic. Ele deu rodagem para todo mundo, né? No momento que as coisas não estavam funcionando rapidamente, ele já mudava a rotação. O pessoal reclamou um pouco na transmissão ali, principalmente o Bulgarelli, quanto a pedidos de tempo, mas eu acho que ele foi cirúrgico, cara. Em alguns momentos ali ele poderia ter pedido tempo, mas acho que ele quis segurar um pouco, deixar o time, né, se assentar na quadra ali, entender o que estava acontecendo. E é isso. Gui Santos também muito bem, não falei o nome dele aqui, mas foi um leão também, né, cara? Então, isso. Acho que Gui Santos não teve números expressivos, mas dentro da quadra ele estava aparecendo no jogo o tempo inteiro. Exato. 5 pontos, 2 assistências e 4 rebotes. Então, todo mundo participando muito bem. Cara, os destaques principais, Caboclo, Benite e Huertas, para mim, esses 3, né? E um Raulzinho muito bem. Mas, assim, todo mundo participou muito bem. Hoje, todo mundo que entrou, o Iago, né? 7 pontos e 4 rebotes. Então, todo mundo foi bem, assim como o nosso treinador também. E o Brasil venceu bem o Japão. Renan, falamos aqui rapidamente do jogo, né? Para a gente fazer essa edição do Curtinhas aí, eu e você. E se não tiver mais nenhuma adição, eu quero passar já para... A gente falou aqui das 6 às 8 da manhã, mas eu já quero pular ali para as 8h30, né? A hora que começou o jogo da Grécia. Antes de começar o jogo da Grécia, a gente já começou as especulações, né? Quais são os cenários e vamos lá. É isso que eu ia falar, cara. Eu vou até colocar na tela aqui a classificação, né? Os grupos. Aí começou. Quais são os cenários? Só se a Espanha ganhar. Daqui a pouco, não. Se o Canadá ganhar por mais que 3. Não, qualquer vitória do Canadá. E aí, cara, todo mundo ficou em dúvida. Eu participo do nosso grupo, obviamente, né? Dos integrantes do Bola Laranja. Participo do grupo do vestiário do Bala na Sexta. E o Bala uma hora escreveu assim, galera, tem que esperar a FIBA soltar, porque ninguém vai saber, porque esse regulamento tá uma confusão. E aí ficou da seguinte forma, deixa eu ver se eu coloco aqui na tela para a gente poder ver os grupos, Renan. O Brasil se classificou porque a Grécia venceu, né? Assim que a Grécia venceu a Austrália por 77-71, o Brasil conseguiu a classificação. E aí ninguém entendia muito bem o porquê, né? E aí foi até porque o anúncio veio quase 1h30 depois do encerramento do jogo da Grécia, né? Exatamente. Demorou, não foi assim, acabou o jogo, já veio o anúncio, né? Exato. Não. Então, se você estiver vendo na tela aí, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, com a vitória da Grécia, o que aconteceu? Aqui já está a vitória do Canadá, obviamente, que veio depois, né? Mas a Grécia ficou com uma vitória no grupo, assim como a Austrália, assim como a Espanha, que viria a perder para o Canadá depois. Aí tivemos um empate técnico, né? Todas com uma vitória só. Aí, qual foi os critérios de desempate depois? É o confronto direto. Só que aí o que acontecia? A Grécia tinha vantagem sobre a Austrália e a Espanha tinha vantagem sobre a Grécia. Então não tinha... Eu até achei que seria isso, mas não tinha muito... A Austrália sobre a Espanha. É isso. Exato. Um tinha vantagem sobre o outro, era um círculo. Um tinha vantagem sobre o outro, mas assim, a Grécia sobre a Austrália, né? E a Austrália sobre a Espanha. Só que a Espanha sobre a Grécia. E aí, como é que você faz para decidir quem fica na frente?
E aí depois o perfil oficial da CBB, né, Confederação de Basquete do Brasil, postou que foi o seguinte: a regra que a FIBA colocou foi que nessa situação não é somente os pontos, tá? Não é só porque a Austrália teve melhor saldo. Foi porque o saldo entre os confrontos diretos de Grécia e Austrália e Espanha e Grécia definiria quem ficaria na frente. A Grécia bateu a Austrália por 6 pontos, né? A Espanha bateu a Grécia, vamos até olhar aqui, Renan, a gente pode até ver, aproveitar que está na tela, e a gente consegue passar certinho. Então, ó, a Austrália ganhou da Espanha de 12 pontos, certo? Beleza. Grécia e Canadá não conta. A Espanha venceu a Grécia por 7 pontos, né? 7 pontos. Isso, 3 mais 4, 7 pontos. Isso. Então, assim, aqui não conta Austrália e Canadá. E aí, depois, a Grécia venceu a Austrália por 6 pontos. Então, o que aconteceu aqui? A Austrália, com essa vitória grande sobre a Espanha por 12 pontos, conseguiu ficar na frente, né? Por quê? Porque aí a Espanha ficou com saldo nesses confrontos pior que todo mundo, vamos dizer assim, né? E por isso, então, que a gente teve aqui, ó, no grupo, a Austrália na frente, depois a Grécia, depois a Espanha. Nos confrontos diretos desses 3 times, quem teve o melhor saldo foi a Austrália, depois veio a Grécia e depois veio a Espanha. E o Brasil conseguiu a sua classificação. Depois dessa confusão toda aqui, Renan, se alguém não entendeu, pessoal, no perfil do Bola Laranja nos stories tem lá, né? No perfil da CBB tem lá também, pode ler de novo. Eu sei que é difícil, né? Mas eu tentei explicar da melhor maneira possível, mas é isso, né? O saldo foi melhor da Austrália, por isso ela ficou em segundo, e a Grécia em terceiro. A Grécia ficando em terceiro, ela tem um saldo de menos 8, que é pior do que o Brasil, que o Brasil tem menos 7. Então, o Brasil já está classificado. Agora resta saber se o Sudão do Sul perder de 1 ponto só, ele vai para menos 7 de saldo, e aí quem entra é ele. E se ele perder de 2 pontos ou mais, aí quem vai entrar vai ser a Grécia, né? Óbvio que aí depois, se ficar menos 8, a menos 8, né, os saldos do Sudão e da Grécia, aí pode ser que entre os pontos marcados, né? Aí quem tiver o melhor ataque entra, e depois o menor número de pontos sofridos, obviamente, tá? Então, é basicamente isso, mas o que importa é que o Brasil está classificado, né, Renan? Depois dessa confusão toda, aí se você quiser adicionar mais alguma coisinha aí também, que eu tentei explicar da melhor maneira possível, mas a gente sabe o quão difícil é esse regulamento da FIBA. Foi isso. Eu comentei lá que era uma classificação difícil de entender, que era pior que o Campeonato Carioca, né? E foi isso. Terminou o jogo da Grécia, o que a gente falou é assim: para o Brasil classificar, basta a Espanha perder por mais de 2 pontos, né? De 3 pontos para cima, o Brasil classifica, e se a Espanha ganhar, o Brasil classifica também. Então já estava tudo certo. Eu até mandei, a gente está 98% classificado já, Sim. deve dar tudo certo. Beleza. Quando saiu o anúncio, a conta que eu tinha feito, que eu mandei lá no grupo, no saldo geral entre os 3, a Austrália tem um saldo melhor, ela está em segundo. Para disputar depois Grécia e Espanha, Grécia vai ficar com o terceiro colocado, mas daí faltava o jogo da Espanha. Mas para a gente, o que importava ninguém vai ter o saldo melhor que o do Brasil, então já tudo deu certo, a gente já tinha entendido. Mas depois o único que teria seria a Austrália. Aí isso. A Austrália que teria que ficar em terceiro, mas ela acabou ficando em segundo. E aí o terceiro ficou a Grécia, que já tinha um saldo pior que o nosso, né? É isso. Aí foi aí que a gente entendeu, e aí a gente só veio entender depois melhor que, na verdade, o considerado era o saldo entre os confrontos diretos, né, tudo mais. Dos 3 times que brigavam ali. Assim. Mas, no momento, o importante foi, o André mandou pra gente o print da CBB, eu entrei lá no Instagram da CBB, e logo em seguida a FIBA postou também, a gente falou, cara, se a FIBA postou, tá tudo certo, estamos classificados, demorou quase 1h30, mas deu tudo certo, legal. Exato, é isso. Foi isso. Então, estamos classificados, e, assim, um feito enorme, né, Renan? Para a gente fechar o nosso curtinhas aqui, um feito enorme. A gente que
falava ontem, né, Renan, que a gente ganhar da Alemanha e da França seria muito difícil, ganhar do Japão era possível, mas a gente não sabia de quanto. O Rui Hashimura ficou fora, isso ajudou a gente. Mas assim, já coloco aqui que independente do que acontecer, cara, daqui para frente, é um feito gigante. O Brasil chegar nas quartas de final, tá entre os 8 melhores times do mundo, cara. É um feito gigantesco. Esse elenco que não tava, né? A galera não tava botando muita fé e conseguiu. Então, é isso, né, Renan? Acho que a gente só tem que bater palmas aí. A gente sabe que o Brasil é um país que ainda precisa investir mais no basquete, né? Que tem um povo que é apaixonado pelo esporte, sim, tá? Apesar da gente ter o futebol aí como primeiro, mas a gente tem muita gente que gosta do basquete. Então, um feito enorme para o Brasil, cara. Acho que a gente só tem que bater palma para o Petrovic, para a comissão técnica, Thiago Splitter, que está lá, né, trazendo sua experiência, para os jogadores, né? Enfim, acho que estou muito feliz. Independente do que acontecer aí, cara, nas quartas de final, acho que a gente tem que bater palma mesmo para essa seleção brasileira, né, Renan? Não, com certeza. Já fez muito mais do que a gente estava esperando. A gente estava com medo de verdade do duelo contra o Japão. E aí conseguiu fazer um placar sólido no final do jogo, aproveitou para construir saldo e tudo mais, então acho que deu tudo certo. O foco que o Brasil estava, como o Pedro falou ontem, né, era um time que veio para o duelo contra o Japão, Sim. e aí a gente conseguiu entender isso hoje, que realmente estava mais preparado para duelar contra o Japão. E é isso. A partir de agora, o que vier é lucro. A gente sabe mais ou menos quem a gente deve pegar. Já Vai vou ser um botar aqui, ó. confronto duríssimo, duríssimo. A única forma do Brasil não enfrentar os Estados Unidos é ele perder para Porto Rico, os Estados Unidos perder para Porto Rico amanhã, o que não deve acontecer. Vamos. Então, a gente vai meio que isso. cravar aqui, mas a gente não vai desenhar esse confronto ainda, justamente por isso e pelo timing. Né? Na segunda-feira a gente vai voltar com o pré-jogo. Vamos soltar mais um curtinhas aí. Mas se os Estados Unidos vencer Porto Rico, que é 99,9% de certeza, iremos enfrentar os Estados Unidos. E aí, Renan, é aquela coisa. Se ganhar, é uma maravilha das maravilhas. E se perder, perdeu para o campeão. Entendeu? Pô, é isso aí. Então, isso aí. a gente tá muito bem colocado, cara. Com certeza. Renan, mais alguma coisa para a gente adicionar nesse curtinhas, nessa edição rápida aqui, para a gente não passar em branco, né? Soltar esse vídeo, soltar esse áudio também, que o Miguelzinho vai preparar para a gente aí. Que acho que a gente não podia passar em branco depois desse feito aí. Primeira Olimpíadas do Bola Laranja com o Brasil, né? 2021. A gente já tinha o Bola Laranja, mas não tinha o Brasil. E que notícia boa, né? Que coisa boa a gente ter o Brasil aí nas quartas de finais, né? Maravilhoso. Foi um êxtase logo pela manhã, assim, passei o dia bem mais tranquilo depois que se resolveu. É isso, Renan. Beleza, cara. Tamo de volta então na segunda-feira para gravar mais uma edição de curtinhas. Aí sim, desenhando o nosso adversário, já com data, já com horário. Provável, já falamos aqui, dos Estados Unidos, né? Mas a gente ainda não sabe o horário, né? A data é na terça-feira mesmo. Todas as quartas de finais acontecem na terça, mas a gente ainda não tem o horário e aí a gente desenha melhor esse confronto. Mais uma vez, parabéns para o Brasil, para todo mundo, né? Para a comissão, para os jogadores, né? E obrigado para você que acompanhou a gente aqui. Lembrando, para você que não apoia a gente, apoie, né? O link está aqui na descrição do vídeo e também desse áudio. Só apoiar a gente, apoia.se/bola laranja. E também aos nossos patrocinadores, NK Multimarcas, Shopping das Cortinas, Estrela Bet. Todos os links para você conhecer nossos patrocinadores também estão na descrição desse vídeo e desse áudio. Beleza? Segunda-feira estamos de volta. Um abraço e boa sorte para o Brasil. Vamos que vamos para Olimpíadas. Valeu, Renan. Tamo junto.